Neste momento vamos dar início à meditação da Palavra de Deus. Vamos continuar meditando, estamos meditando sobre Deus trabalha para aquele que espera nele. E para esperar em Deus, para descansar suas forças, sua energia colocando em Deus, tem que também fazer uma aliança, um pacto com Ele, de obediência. Ficamos na última reflexão, na carta aos Romanos, e lemos no capítulo 4, versículo 3, 20 e 21. Vamos abordar a primeira parte do versículo 3, pois que diz as Escrituras. Ele está perguntando mediante as Escrituras, pois diz as Escrituras que Abraão creu. Paulo está dizendo assim, as Escrituras, está nas Escrituras, eu vi nas Escrituras, que diz como exemplo que o nosso pai Abraão creu em Deus de tal forma que foi imputado isto como justiça. Vamos meditar sobre esta palavra peculiar, que está onde lemos ontem, quando fala que a salvação é pela fé e não pelas obras, e não por guardar a lei. Não é doutrina peculiar do Novo Testamento, mas é também característica do Antigo Testamento. A primeira parte, top, da palavra peculiar, relativo a peculio. Segundo, que é atributo particular de uma pessoa ou coisa. É isto que Paulo, guiado, orientado pelo Espírito de sabedoria, ele está dizendo. A fé. Por isso que você encontra nas Escrituras dizendo que a fé ela é pessoal. A fé ela é pessoal. Está escrito que nem o pai salva o filho, nem o filho salva o pai, nem a mãe salva a filha, nem a filha salva a mãe. Está escrito sobre os 3 homens de fé na Bíblia que a fé deles apenas salvaria eles. Então, quando fala peculiar, e Paulo fala característica não só do Novo Testamento, que tem que ser por fé, porque lá no Antigo Testamento, veio que os homens ouviam a voz de Deus, tiveram experiência com Deus experiências gloriosas, quero dizer, extraordinárias. Coisas que nesse mundo, na nova aliança, a gente não vê, como eles viram, como Moisés, como todos eles, porque são muitos, não tem como citar cada um aqui. Mas mesmo assim foi pela fé que eles obedeceram. Por isso que a lei não resolveu, porque a lei era terrena. E hoje não é pela lei, é pela graça, mediante a fé, como lemos na reflexão anterior. Somos salvos por meio da graça, por meio da graça, através da fé. Não é a força humana, não é a lógica humana, é a graça de Deus que nos alcança. Agora, depois que a graça alcança, ela transforma. Aí já vem as obras da fé. Quais são as obras da fé? Fazer o bem, só quem te faz o bem? Fazer o bem a todos, sem ver a quem. As obras da graça é as obras da fé. É que não me limita a perdoar
e a amar e a fazer o bem. É uma das coisas que não tem limite nas Escrituras. Observe que quando os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, Abraão, por ser um homem guiado por Deus, olhou e disse desta forma: não, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim Ló escolheu as campinas do Jordão de Sodoma e Gomorra, que era verdejante para o seu rebanho. Mas depois Ló foi levado pelo aquele exército que veio sobre Sodoma e Gomorra. E de forma que Abraão, com 218 homens, ele foi e trouxe Ló com sua família e tudo que era seu. Trouxe de volta. Então isso é obra, isso daí é obra. Observe que se Abraão não fosse um homem, que isso não tivesse de ter essas obras, então onde estaria a fé? Agora, quando a Bíblia diz que não somos salvos pelas obras, é meramente pelas obras, sem fé. Porque tem alguém que acha que porque... Paulo mesmo, ele diz ainda que eu dei o meu corpo, ainda que eu dê tudo, ainda que eu faça tudo, mas se eu não tiver o amor, serei como um sino, apenas fazendo zoada. Então, toda obra, ela já vem pela graça. Não é método, força do homem naturalmente, mas é a graça reinando. E a graça, quem é a graça? É Jesus. Na minha vida e na sua vida. Então, quando você vê na Bíblia a palavra peculiar, está dizendo que é relativa a uma pessoa. Claro, se você tem uma multidão andando pela mesma fé, e é para ser assim, andando no mesmo caminho, andando na mesma doutrina, louvando ao mesmo Deus, servindo ao mesmo Deus, caindo na graça do mesmo Deus. Quem foi que fez isso? A igreja primitiva fez isso, viveu essa experiência extraordinária. Mas hoje, que concerto é esse? Que fundamento é esse que tem esse concerto que há muitos dizem que fez e estão ligados somente a um sistema religioso? Acorda, rapaz, que Jesus é real, não é uma fantasia, não, ele existe para todo sempre. Então, peculiar está atribuído a um atributo particular de uma pessoa, que pertence a uma pessoa. Então a fé santifica, a fé santifica, a fé que salva, a fé que em Cristo Jesus que manifesta. Ela é uma fé vitoriosa. Por isso que Paulo diz, pois diz a Escritura, creu Abraão, e foi imputado isso como justiça. Eu te pergunto, qual é a qualidade da tua fé? Qual é a qualidade da minha fé? Deus, quando olha, Ele quer ver qual é a qualidade de fé. Não é só por abrir a boca e dizer que crê em Deus que Ele vai avaliar como fé. Tem que olhar para as Escrituras. Tem que olhar para o que o livro sagrado diz. Para poder também ter certeza que Deus está contemplando e recebendo nas alturas celestial. Na próxima continuaremos com a graça e a ajuda de Deus para a glória do Senhor Jesus. Até a próxima.